Capítulo 2º. Dos requisitos para a celebração. Artigo 2º. O convênio será proposto pelo interessado ao titular do Ministério, órgão ou entidade responsável pelo programa, mediante apresentação do plano de trabalho, anexo I, que conterá, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1º. Razões que justifiquem a celebração do convênio. Inciso 2º. Descrição completa do objeto a ser executado. Inciso 3º. Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente. Inciso 4º. Etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e fim. Inciso 5º. Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a contrapartida financeira do proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento. Inciso 6º. Cronograma de desembolso. Inciso 7º. Declaração do convenente de que não está em situação de mora ou de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta, Inciso 8º. Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel, mediante certidão de registro no cartório de imóvel, quando o convênio tiver por objeto a execução de obras, ou benfeitorias no mesmo. Parágrafo 1º. Integrará o plano de trabalho a especificação completa do bem a ser produzido ou adquirido e, no caso de obras ou serviços, o projeto básico, entendido como tal o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar, com nível de precisão adequado, a obra ou serviço objeto do convênio, sua viabilidade técnica, o custo, fases ou etapas, e prazos de execução, devendo conter os elementos que dispõe o inciso 9º, do artigo 6º, da Lei nº 8.666/93. Parágrafo 2º. A contrapartida dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das entidades de direito privado, que poderá ser atendida através de recursos financeiros, de bens ou de serviços, desde que economicamente mensuráveis, e estabelecida de modo compatível com a capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada, tendo por limites os percentuais estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 3º. Exigir-se-á comprovação de que os recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do objeto, quando previsto, estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Parágrafo 4º. Os beneficiários das transferências referidas no artigo 1º, quando integrantes da administração pública, de qualquer esfera de governo, deverão incluí-las em seus orçamentos. Parágrafo 5º. A celebração de instrumentos visando a realização de serviços ou execução de obras a serem custeadas integral ou parcialmente com recursos externos dependerá da prévia contratação da operação de crédito. Parágrafo 6º. O Estado, o Distrito Federal ou o município, bem como seus órgãos e entidades, somente poderá figurar como conveniente, se atender a todas as exigências desta instrução normativa e aos requisitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, especialmente quanto ao cumprimento das disposições constitucionais, ressalvados os casos de calamidade pública oficialmente declarados. Artigo 3º. A situação de irregularidade do conveniente, para os efeitos desta instrução normativa, será comprovada mediante: Inciso 1º. Apresentação de certidões de regularidade fornecidas pela Secretaria da Receita Federal SRF, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, do Ministério da Fazenda, e pelos correspondentes órgãos estaduais e municipais. Inciso 2º. Apresentação de comprovantes de inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social INSS, referentes aos 3 meses anteriores, ou certidão negativa de débitos, CND atualizada, e, se for o caso,
Também a regularidade quanto ao pagamento das parcelas mensais relativas aos débitos renegociados. Inciso 3º. Apresentação de certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. Inciso 4º. Comprovação de regularidade perante o PIS/PASEP. Inciso 5º. Comprovação de não estar inscrito como inadimplente no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SEFI). Inciso 6º. Comprovação de não estar inscrito há mais de 30 dias no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados, CADIM. Inciso 7º. Declaração expressa do proponente, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que não se encontre em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta, conforme inciso 7º, do artigo 2º, desta instrução normativa. Parágrafo 1º. A declaração de que trata o inciso anterior terá referência abrangente a todo o órgão e entidade da administração pública federal, exceto quanto àqueles referidos nos inciso 1º, inciso 2º, 13 e inciso 4º, deste artigo que serão objeto de comprovação específica. Parágrafo 2º. Quando a declaração prestada pelo convenente datar de mais de 30 dias, exigir-se-á a sua ratificação para a celebração do convênio. Parágrafo 3º. Não se exigirá a comprovação de regularidade de que trata este artigo para a liberação de parcelas, durante a vigência do instrumento. Parágrafo 4º. Não se exigirá a comprovação de regularidade de que trata este artigo, exceto a referida no item inciso 6º, para os editamentos que objetivem a conclusão do objeto pactuado, desde que o prazo total não ultrapasse 12 meses. Parágrafo 5º. Quando se tratar de convênio plurianual que objetiva a manutenção de programas, inclusive os de natureza assistencial, será exigida a comprovação da situação de regularidade de que trata este artigo, no início de cada exercício financeiro, antecedendo a emissão de empenho, para o custeio das despesas daquele ano. Parágrafo 6º. A situação de regularidade do convenente, para os efeitos desta instrução normativa, poderá ser comprovada mediante consulta ao cadastro específico, que vier a ser instituído pelo governo federal, para esse fim. Artigo 4º. Atendidas as exigências previstas no artigo anterior, o setor técnico e o de assessoria jurídica do órgão ou entidade concedente, segundo as suas respectivas competências, apreciarão o texto das minutas de convênio, acompanhado de: Inciso 1º. Extrato, obtido mediante consulta ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SEAF), do cadastramento prévio do plano de trabalho, realizado pelo órgão concedente, contendo todas as informações ali exigidas para a realização do convênio, pré-convênio. Inciso 2º. Documentos comprobatórios da capacidade jurídica do proponente e de seu representante legal, da capacidade técnica, quando for o caso, e da regularidade fiscal, nos termos da legislação específica. Inciso 3º. Comprovante pertinente à pesquisa do concedente junto aos seus arquivos e aos cadastros a que tiver acesso, em especial ao cadastro do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SEAF, e ao cadastro informativo, CADIM, demonstrando que não há quaisquer pendências do proponente junto à União, a entidade da administração pública federal indireta ou a entidade a elas vinculada, Inciso 4º. Cópia do certificado ou comprovante do registro de entidade de fins filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, quando for o caso. Parágrafo 1º. Os instrumentos e respectivos aditivos, regidos por esta instrução normativa, somente poderão ser celebrados após a aprovação pela autoridade competente, que se fundamentará nos pareceres das unidades referidas no caput deste artigo.
Parágrafo 2º. A pesquisa referida no inciso 3 deste artigo processar-se-á, com a utilização apenas dos 8 dígitos que constituem o número base do Cadastro Geral de Contribuintes. CGC. MF. Artigo 5º. É vedado. Inciso 1º. Celebrar convênio, efetuar transferência, ou conceder benefícios sob qualquer modalidade, destinado a órgão ou entidade da administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, ou para qualquer órgão ou entidade, de direito público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outros convênios ou não esteja em situação de irregularidade para com a União ou com entidade da administração pública federal indireta. Inciso 2º. Destinar recursos públicos como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 1º. Para os efeitos do inciso 1º deste artigo, considera-se em situação de inadimplência, devendo o órgão concedente proceder à inscrição no Cadastro de Inadimplentes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Se afilie no Cadastro Informativo CADIM, o conveniente que: Inciso 1º. Não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, dos recursos recebidos, nos prazos estipulados por essa instrução normativa. Inciso 2º. Não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo concedente por qualquer fato que resulte em prejuízo ao erário. Inciso 3º. Estiver em débito junto a órgão ou entidade da administração pública, pertinente a obrigações fiscais ou a contribuições legais. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos I e 2 do parágrafo anterior, a entidade, se tiver outro administrador que não o faltoso, após a instauração da tomada de contas especial e remessa do processo ao Tribunal de Contas da União, será liberada para receber novos recursos federais, mediante suspensão da inadimplência, pela unidade de controle interno a que estiver jurisdicionado o concedente. Parágrafo 3º. O novo dirigente comprovará, semestralmente ao concedente o prosseguimento das ações adotadas, sob pena de retorno à situação de inadimplência.